É bom recordarmos que Paulo fundou a igreja em Coríntio durante a sua segunda viagem missionária. E esteve lá por cerca de 1 ano e meio. Isso vemos aqui em Atos, capítulo 18, versículo 11. E está aqui em capítulo 18, estamos a ver que Paulo esteve em Coríntio e diz, ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Deixe-me mostrar a vocês aqui, compartilhar convosco aqui o mapa que eu tenho aqui, o mapa desta segunda viagem, para vocês poderem ver melhor aqui. E vemos aqui neste mapa que nesta segunda viagem missionária de Paulo, ele saiu de Antioquia e veio pela área de Galácia, a área central da Turquia, e depois veio para o norte. E depois pelo norte foi para o que chamam a Macedónia, isto é a Europa, o norte da Grécia, e depois daí veio até Coríntios, passando por Atenas. Okay. Isso então foi a segunda viagem missionária dele. Ora, hoje quero dar a vocês, como introdução a 2 Coríntios, um contexto histórico acerca do que aconteceu durante esse período, e depois vamos ver que houve uma chegada de falsos apóstolos a Coríntios, que foram autoproclamados, isto é, que eles decidiram eles próprios serem apóstolos, não foram chamados por Deus a essa responsabilidade. Depois vamos brevemente dar uma organização e o propósito desta segunda carta de Coríntios. Ora, em Atos capítulo 18, versículo 11, acabamos de ver que ele esteve lá por cerca de 1 ano e meio. Mas vemos aqui, lá para o fim desse período, vê-se no versículo 12, diz assim, mas sendo Gálio procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Ora, esta é uma situação muito importante do ponto de vista de podermos ter uma data das várias escritas de Paulo baseado neste comentário aqui. Porque Gálio era procônsul de Acaia. Ora, nós cremos que isto foi em julho de cerca do ano 51 depois de Cristo, e eu tenho aqui um livro intitulado que é muito interessante, que vamos abordar um pouco daqui a pouco, que é o livro do Dr. Andrew Steinman, que nos ajuda a dar essa data. Mas primeiro quero falar acerca do relatório, de uma revista chamada Bíblia e Arqueologia, datada de outubro de 2019, e aí diz que o artefato mais famoso da Bíblia e que encontraram, que é muito importante, é este que é relacionado a Gálio e à inscrição de Delfos, às vezes chamada inscrição de Gálio. Ora, em 1905, uma equipe de escavação francesa em Delfos, na Grécia, desenterrou um grupo de 4 fragmentos inscritos com uma inscrição grega. Esta inscrição de Delfos, ou de Gálio, é de imensa importância
para os nossos estudos do Novo Testamento. Primeiro, isso confirma que Gálio foi o procônsul da Acaia, tal como Lucas registrou no livro de Atos, que acabamos de ler agora mesmo, Atos 18, versículo 12. Naquela época, Acaia era uma província senatorial romana que incluía as cidades de Atenas, Coríntio e Delfo. Ora, vou mostrar de novo este mapa e para verem aqui onde vemos Delfo, é nesta área, e vê-se ali Atenas e Coríntios, era nesta região onde ele era, digamos assim, o procônsul. Em segundo lugar, digamos assim, estes inscritos que foram encontrados ajudam-nos a determinar a data da estadia de Paulo em Corinto. A inscrição afirma que Cláudio havia sido proclamado imperador pela 26ª vez. Isto data-o entre janeiro e agosto de 52 depois de Cristo. E neste livro que eu mencionei há pouco, sobre a cronologia bíblica, livro do Dr. Andrew Steinman, neste livro intitulado de Abraão a Paulo, uma cronologia bíblica, na página 305, ele observa que, como os procônsuls geralmente assumiam um cargo de 1º de maio e serviam apenas por um ano, sabemos então que Gálio serviu como procônsul da Acaia na segunda metade de 52 depois de Cristo até a primeira metade, de 51 depois de Cristo até a primeira metade de 52 depois de Cristo. E por isso esta inscrição é um marco fixo pela qual podemos datar esta escritura escrituras ou estes escritos de Paulo. Em Atos 18:12, como li, então vê-se que Galo era procônsul da Acaia e provavelmente a data de início de sua responsabilidade como procônsul foi em julho de 51 depois de Cristo. Então lemos, lendo do versículo 12, 13, 14 e 15, que isto provavelmente foi logo após ele assumir o cargo. Ora, por isso dá-nos uma data de quando é que isto aconteceu. Depois, no versículo 21 de Atos 18, vê-se que Paulo se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus outra vez, voltarei a vós, e partiu para Efésio. Provavelmente, vê-se que ele navegou para a Palestina, provavelmente ao início do ano 52, para observar a Páscoa na Palestina, em Jerusalém. Então, voltando a este mapa que eu mostrei há pouco, este mapa da segunda viagem, vemos então que ele depois saiu de Coríntios e depois ia a caminho para Jerusalém. Ok, continuando então. Assim, em Atos 18, 22 e 23, e vê-se que chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém
e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Ora, desceu a Antioquia. Ora, se formos ver aqui no mapa, vou mostrar de novo o mapa Antioquia, ele estava aqui em Jerusalém e depois desceu a Antioquia. Ora, quando nós olhamos para o mapa, parece que ele está a subir para a Antioquia, mas lembrem-se que eles não estavam a olhar para um mapa como nós estamos a ver, mas estavam a falar de um ponto de altitude, porque Jerusalém era um ponto alto, ao cimo do monte, e Antioquia era à beira-mar, era mais baixo, a um nível mais alto, e por isso desceu para Antioquia. Então vamos continuar a ler aqui. No versículo 23. E estando ali algum tempo, isto é, em Antioquia, ele então voltou à sua base, onde ele partia para todas as suas viagens, era de Antioquia. Isso então seria depois da Páscoa do ano de 52, e permaneceu então algum tempo em Antioquia, antes de partir para a sua terceira viagem missionária. Ora, aqui diz, no versículo 23 de Atos 18, diz, estando ali algum tempo. Ora, quanto tempo foi esse algum tempo? Teria sido o mesmo ano, 52, que ele partiu, ou 1 ou 2 anos depois. Ora, é bem possível que tenha sido, nós cremos que foi alguns anos depois, então ele começou então o que se chama a terceira viagem dele. E vemos aqui, vou compartilhar agora o mapa para mostrar a terceira viagem dele. Ele então partiu aqui de Antioquia e veio de novo pela Galácia e depois parou aqui em Éfesos. E vê-se aqui que foi onde ele escreveu 1 Coríntios. Vamos então continuar aqui a descrever esta história. Ele vê-se então que em Atos 19, versículo 1, Atos 19, versículo 1, diz, e sucedeu que enquanto Paulo estava em Coríntio, por isso nessa terceira viagem missionária, ele retornou. Paulo, diz aqui, desculpa, eu estava a ler Atos 19, versículo 1 e não acabei de ler Atos 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, isto é, as regiões da Galácia, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então ele retornou a Éfeso nessa terceira viagem e provavelmente essa terceira viagem foi nos anos de 54 a 57 depois de Cristo. Vê-se em Atos 19, versículo 8 a 10, diz assim, isto é, quando Paulo estava em Éfeso, diz, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuindo-os acerca do reino de Deus. Isto é, esteve a pregar o evangelho do reino de Deus de uma sinagoga. Versículo 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Quer dizer, ele parou de estar a pregar da sinagoga, e então, digamos assim, alugou um salão numa escola, diz assim, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou se alugou uma sala, ou foi para essa escola, que era uma pessoa com uma amizade, ou seja que for, então ele foi para essa, digamos assim, para esse salão,
nessa escola, e diz assim então no versículo 10, e durou isto por espaço de 2 anos. E vê-se assim que ele então esteve em Éfeso por um bom tempo, 2 anos e um bocadinho mais, talvez 2 anos e meio, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Isto é um ponto importante porque a cidade de Éfeso veio a ser a base da igreja primitiva depois da destruição do templo, no ano 70. Os cristãos fugiram para Pela e depois, basicamente, foram para a área de Éfeso e também lê-se que o apóstolo João estava na ilha de Patmos, que era uma ilha perto de Éfeso, onde ele escreveu o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, e depois ele voltou a Éfeso. Por isso, o apóstolo João, aquele que viveu por mais anos e que escreveu a Epístola de João, o Evangelho de acordo com João, e as 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João, assim como o livro do Apocalipse, ele escreveu esses há cerca do ano de 90, bem mais tarde dos outros evangelhos terem sido escritos, e escreveu isso de Éfeso. Então vê-se aqui um ponto importante, que esta igreja em Éfeso começou a se desenvolver pela obra de Paulo aqui nestes anos, e vê-se aqui nesta sua 3ª viagem, ele esteve lá por 2 anos e meio, cerca de 2 anos e meio. E então aí em Éfeso, ele escreveu 1 Coríntios, isto é, a primeira carta que está registada na Bíblia aos Coríntios. E ele escreveu essa carta provavelmente no início dos anos de 55 depois de Cristo, provavelmente. Pode ser um ano mais tarde, um ano mais cedo, mas à volta desse período. Ora, se formos então ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim, já por carta vos tenho escrito. Ora, isto quer dizer que ele já havia ou tinha escrito a eles, aos irmãos em Coríntios, já tinha escrito a eles outra carta, que não está, digamos assim, registada como parte da Bíblia, mas escreveu a eles outra carta antes da primeira epístola aos Coríntios, como lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores. Isto quer dizer que ele já havia escrito a eles sobre a situação de fornicação e adultério antes de 1 Coríntios, como está registado na Bíblia, ter sido escrito. E, enquanto ele estava em Éfeso, porque foi daí que escreveu 1 Coríntios, ele recebeu mais relatos sobre mais problemas em Coríntios. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E por isso, enquanto estava em Éfeso, ele recebeu mais informações, mais relatos sobre divisões e problemas em Coríntios. E vejam aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E vê-se aí em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E por isso vemos que eles, os coríntios, também escreveram uma carta a Paulo
pedindo esclarecimentos sobre várias questões relacionadas ao matrimónio. E por isso, a resposta a esses vários pontos acerca de adultério, questões sobre o casamento, foi uma parte da carta de 1 Coríntios. Como sabemos, ele abordou outros problemas nesta carta corretiva, ou digamos assim, uma carta severa, uma epístola severa, que foi enviada com Tito, ou através de Tito, a Corinto. Quando vemos em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13 a 16. Diz assim: por isso fomos consolados pela vossa consolação e muitos mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Quer dizer, Tito foi lá com esta carta e eles aceitaram a mensagem e por isso foi bem recebido. Por isso, vê-se aqui que estamos a dar a ideia de que quando esta carta foi escrita. Ora, Paulo pretendia permanecer em Éfeso por mais tempo. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. Vê-se aqui que ficarei, porém, em Éfeso até Pentecostes, até ao Pentecostes. E por isso vê-se que ele tinha uma intenção de ficar em Éfeso até Pentecostes. Vou mostrar de novo este mapa da terceira viagem. Ele estava aqui em Éfeso e provavelmente pensava ficar aí até Pentecostes. Ora, continuando. Paulo, entretanto, enviou Timóteo a Coríntio. Vê-se aí em 1 Coríntios 16, versículo 10. Vê-se assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Ele então enviou Timóteo, e como vemos também em Atos, capítulo 19, versículo 22, Atos 19, versículo 22, e enviando à Macedónia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto. Ficou ele por algum tempo na Ásia, isto é, especificamente em Éfeso. Ficou ele lá. E então ele então enviou Timóteo lá e vê-se aí que ele queria que eles tivessem um bocado de tempo e queria receber notícias de Timóteo acerca do que estava a passar lá. Mas o que aconteceu é que houve notícias perturbadoras que chegaram a Paulo, talvez por meio de Timóteo. Vê-se então que incluiu a chegada de falsos apóstolos autoproclamados, isso é o que lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, nessa secção. E para ganharem, digamos assim, uma oportunidade ou espaço para eles serem reconhecidos, começaram a atacar o caráter de Paulo, falando contra ele. E por isso esses falsos apóstolos precisavam convencer as pessoas a se afastarem de Paulo e se voltarem para eles, para esses falsos apóstolos autoproclamados. Para quê? Para eles conseguir pregar várias doutrinas erradas. Ora, irmãos, esta é sempre a abordagem de Satanás. Satanás usa, por exemplo, algum descontentamento para desanimar as pessoas, criar dúvidas, dividir e conquistar.
vemos aqui também em Atos, capítulo 19, versículo 23, Atos 19, versículo 23 a 32, que houve um grande motim. Vemos aqui, e naquele tempo, versículo 23, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Isto é, Demétrio começou a causar grandes problemas acerca da Diana, vocês sabem, essa história, vocês podem ler, e então isso veio a causar muitos problemas. Em Atos capítulo 20, versículo 1, Atos capítulo 20, versículo 1, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedónia. E por isso, então, ele decidiu sair de Éfeso para ir à Macedónia. Ora, ele foi para Troas, para se encontrar com Tito. Vou mostrar de novo aqui o mapa desta terceira viagem, para verem que então o que aconteceu. Ele então foi a caminho da Macedónia e foi aqui para esta localidade, ok? Which is, primeiro foi a Troas e não encontrou Tito lá, e depois andou mais para a Macedónia e foi até Filipe, a área de Filipe, onde se lê as cartas aos filipenses e coisas assim. Okay. Então vemos em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, assim, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se uma porta no Senhor, ele então foi procurar Tito e não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedónia, como mostrei há pouco no mapa. Ele queria saber de Tito, com uma carta corretiva, isto é o 1 Coríntios, que ele escreveu de Éfesos, ele queria saber como essa carta corretiva havia sido recebida. E depois lemos em 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 a 7, lemos, porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, tremores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Ele estava à procura de Tito e finalmente encontrou Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós. Sim, Tito foi consolado pelos irmãos em Coríntios. Porquê? Porque se haviam arrependido, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim. O vosso choro é o arrependimento, a mudança, de maneira que muito me regozijei. Então, os irmãos em Corinto se tinham arrependido e Paulo então ficou muito feliz por causa disso. Mas ele sabia que algumas atitudes rebeldes ainda continuaram. Portanto, provavelmente então ele escreveu 2 Coríntios de Filipos, onde ele estava, ali mesmo, escreveu 2 Coríntios. Então, lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, diz assim, porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. E depois vejam também em
Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. E diz, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar a saber, senão vós somente. Vemos aqui que ele esteve em Filipos, vê-se aqui alguns relatos disso, e então ele gabou a essas pessoas da Macedónia do que como ele estava contente com os coríntios. Veja em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Diz assim, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio, isto é ele a escrever aos Coríntios, a segunda carta de Coríntios, que foi escrita desta região de Filipos, e diz assim, bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedónios. Ora, vê-se aqui que o verbo é no presente, no tempo presente, o qual me glorio de vós para com os macedónios, que eu me glorio agora, eu estava a gabar-se agora aos macedónios, isto é, aos irmãos em Filipos, e por isso vê-se que é muito provável que ele escreveu de lá, de Filipos, essa carta ao segundo, que é conhecida na Bíblia como 2 Coríntios. E vê-se aqui também, no capítulo 13, versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, e diz assim, já anteriormente o disse, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Por isso ele estava a ver aí que ia lá, ele pretendia visitar eles em breve. Ele diz que se outra vez for, não lhes pouparei contra os que estão a pecar. E por isso isto aqui dá assim um contexto, espero que tenha explicado assim mais ou menos um contexto, digamos assim, histórico das cartas a Coríntios e especificamente 2 Coríntios, que foi escrito de Filipos. Ora, vamos agora ver brevemente a organização de 2 Coríntios. 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7, 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7, nestes primeiros capítulos, Paulo está basicamente a defender a sua autoridade apostólica. Está a defender quem ele é. Porquê? Por causa destes falsos ministros que estavam a dizer que eles é que eram apóstolos, não Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, vê-se aqui ele a falar acerca da preparação para a coleta para ajudar os irmãos em Jerusalém. Vê-se, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Quando ele estava em Éfeso, lê-se aqui, diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Isto é, no primeiro dia da semana, que é um dia de trabalho, cada um de vós ponha de parte o que puder para ajuntar. Vão trabalhar, vão nos campos, vão pôr as coisas, trabalhar e pôr estas coisas conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Isto é, para quando ele chegar lá, como lemos aqui em 2 Coríntios, está a falar a eles no capítulo 8 e 9, a prepararem essa coleta para quando ele chegar, para ele levar essa coleta para Jerusalém. E depois, em 2 Coríntios, nos últimos capítulos, 2 Coríntios capítulo 10 a capítulo 13, ele confronta os falsos apóstolos. Então, basicamente, essa é a organização de 2 Coríntios. Então, qual foi a razão ou o propósito de ele escrever
esta carta? 3 pontos importantes. Primeiro, para elogiar os irmãos em Coríntios, pela obediência e para que eles agora mostrem amor ao ofensor, aquele que tinha pecado, mas que se tinha arrependido. Vê-se isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 8. 2 Coríntios, capítulo 2, basta-lhe ao qual esta repreensão feita por muitos. Sim, basta-lhe isso. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. E por isso ele está a elogiar a obediência deles, por eles terem arrependido, e para então eles agora mostrarem amor a essa pessoa que tinha feito esse pecado. Esse é, digamos assim, o primeiro propósito da carta. O segundo propósito é para incentivar a coleta para os santos. Isso, como eu disse, está nos capítulos 8 e 9. Vejam, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 6. Também, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, isto é, do norte da Grécia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e com sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Por segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunhão desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, também agora acabasse esta graça entre vós. Por isso encorajamos a Tito, quando foi a vocês com a primeira carta, para vocês continuarem com essa coleta, como mencionei, que é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 16. Ora, essa coleta foi completada durante a visita de Paulo a Coríntios. Ora, quando ele estava em Coríntio, vou mostrar aqui de novo este mapa para vocês verem uma vez mais, entenderem aqui, que ele escreveu 2 Coríntios aqui, de Filipe, e depois foi a Coríntios. Quando ele estava em Coríntios, ele escreveu a Epístola aos Romanos. Então vamos ler agora aqui, na Epístola aos Romanos, que ele escreveu de Coríntios, quando ele esteve lá em Coríntio, durante a sua visita de cerca de 3 meses. Vejam então aqui em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 25 e 26. Romanos 15, versículo 25 e 26. Porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia. Acaia é esta área de Coríntio. Fazerem uma coleta. A Macedónia é o norte da Grécia e a Acaia é o sul, nesta região de Coríntio e de Atenas. E por isso pareceu bem à Macedónia, o norte da Grécia, e à Acaia, o sul da Grécia, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar-lhes os bens temporários, isto é, deram a eles ajuda física, com esta coleta física que ele depois levou para Jerusalém, para os irmãos nessa região que estavam a sofrer por causa da seca que eles estavam a ter nessa região. E por isso o propósito da carta primeiro foi elogiar a obediência deles e para mostrarem eles amor ao ofensor, àquele que tinha pecado e que tinha se arrependido. Segundo, incentivar a coleta para os santos.
a qual foi completada durante a sua visita de 3 meses a Coríntio. E em terceiro, foi para ele mostrar que falsos profetas estavam causando desunião. Isto é, divisão. Vejamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Isto é, falsos profetas. Nós não somos como esses. Antes, falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. E por isso Paulo está aqui a mostrar que eles estavam a corromper a palavra de Deus. E vejam também em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 5, vejam assim: quisera eu me suportasseis um pouco da minha loucura, suportar porém ainda, porque sou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Ele está a dizer, não façam isso, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Sim, ele diz excelentes apóstolos cinicamente, porque não eram mais excelentes apóstolos, mas está a dizer isso de uma maneira cínica. Olha, eram mais excelentes apóstolos. Não eram mais excelentes, eram falsos apóstolos. E vejam também no versículo 13, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça. Estão a transfigurar como se fossem ministros de Jesus Cristo, o fim dos quais será conforme as suas obras. Por isso, vemos aqui 3 razões ou 3 propósitos da carta ou desta epístola aos Coríntios, da segunda epístola aos Coríntios, para elogiar pela obediência, para mostrarem amor àquele que tinha pecado e que se arrependeu, para incentivar a coleta aos santos e para mostrar que haviam falsos profetas, e ele então dá umas palavras bem fortes nesses últimos capítulos de Coríntios a esses falsos profetas. Por isso vemos que havia falsos mestres causando divisão em Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, perdão, 2 Coríntios, capítulo 11, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 a 14, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 a 14, lemos aqui: porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já recebeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconheceis. Ele não está a pregar uma verdade nova, não. Ele está a pregar o que sempre pregou, como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Tivessem uma segunda oportunidade de receberem um ministro, o apóstolo, e então serem encorajados pelo esse verdadeiro apóstolo
Jesus Cristo. Isto é, uma segunda graça. E por isso Paulo ia lá ter com eles. E por isso vê-se aqui que o amor de Paulo para com os coríntios, e na verdade a segunda epístola aos coríntios é uma epístola de amor apostólico. É uma epístola de amor apostólico. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Quer dizer, eu estou a dar a minha vida, estou a me esforçar, estou a dar a minha saúde por vocês. Gastarei e me deixarei gastar pela vossa vida espiritual. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ora, aqui vê-se, é uma epístola de amor apostólico. Ele tinha um relacionamento com esta igreja que tinha problemas. Uma igreja que era problemática. E então, digamos assim, é uma história de amor que não foi correspondido. Amor que não foi retribuído por certos membros da igreja. Então, com isto como um pano de fundo acerca de 2 Coríntios, vou então começar a ler 2 Coríntios, capítulo 1. Só vou ler 4 versículos para começar hoje, porque quero mostrar um ponto importante aqui, ao início de Coríntios. Vejamos aqui, primeiro, 2 Coríntios, primeiro capítulo, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Irmãos, ele não foi um apóstolo porque se autodenominou, que se autodeclarou, olha, eu sou um apóstolo. Não, não foi autonomeado. Ele foi nomeado pela vontade de Deus. Vejam, por exemplo, em Salmos 75. Salmos 75. Salmos 75. Salmos 75, versículos 6 e 7. Quero chegar aí, ainda não cheguei lá. 75, versículos 6 e 7, diz assim: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. A promoção, nomear uma pessoa numa posição de autoridade, uma promoção, uma exaltação, não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto. Versículo 7. Mas Deus é o juiz. A um abate e ao outro exalta. A exaltação, a promoção, a nomeação vem de Deus. Ora, continuando então em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, o irmão Timóteo, ele, escrevendo a outras pessoas, chamava a Timóteo como irmão na fé, irmão. Quando ele está aqui a escrever esta carta aos Coríntios, ele escreve e menciona Timóteo como um irmão. Mas, quando ele escreve a Timóteo, quando ele fala diretamente a Timóteo, ele chama Timóteo como se ele fosse filho de Paulo.
Vejam aqui 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele está a escrever esta epístola a Timóteo e diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E vejam também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por isso, quando ele está a falar a Timóteo, ele está a falar a ele como seu filho. Mas quando está a falar a outras pessoas, como lemos aqui em Coríntio, capítulo 1, versículo 1, ele então está a dizer, e o irmão Timóteo. Ora, continuando aqui agora a ler. Irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Lembra-se que Timóteo estava com Paulo durante a fundação da igreja em Coríntio. Isso vocês veem em Atos capítulo 18, versículo 1 a 5. Vê-se aí que Paulo e Timóteo estavam a trabalhar em equipe e ele estava a trabalhar com Timóteo e ambos estavam presentes durante a fundação, o início da igreja em Coríntio. Continuando então a ler no versículo 1. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus. Aí vê-se o nome da igreja. Toda a família, como lemos em Efésios, está no nome do Pai. O nome da família é o nome do Pai. E o Pai é Deus. O nome do Pai é Deus. Por isso o nome da igreja é a igreja de Deus. Não tem outro nome. Tem o nome de Deus. E depois continua a dizer que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Os santos são pessoas vivas. São aqueles que foram separados, chamados e separados e eleitos por Deus e que estão a viver o caminho. Estes são os santos. Com os santos que estão em toda a Acaia. A razão que eu estou a mencionar isto é porque a Igreja Católica tem esta ideia que pessoas mortas que depois de um certo período são feitas santas. Os santos, irmãos, são aqueles que são separados, estão a viver uma vida separada, diferente. Não estão a viver uma vida do mundão. Estamos a nos esforçar a ser pessoas diferentes neste caminho. Então, lendo agora o versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esta é a introdução comum de Paulo. Vê-se aí que é Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sim, entre parênteses, não está a mencionar acerca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma pessoa. É o poder de Deus. É a energia, é esta função que Deus, esta capacidade, esta essência que vem do Pai. Mas não é uma pessoa. Depois, no versículo 3 a 7, está basicamente a descrever um princípio muito importante da natureza de Deus, do Pai. Vou repetir isto. Está a descrever um princípio muito importante da natureza de Deus. E vejamos então isso aqui descrito no versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias. Esta palavra grega, que é a palavra 3628 na concordância, de acordo com a definição de Thayer, diz que é esta palavra grega, Pai de misericórdias, que significa compaixão, piedade, misericórdia.
isto é, das entranhas nas quais a compaixão reside, um coração de compaixão, ou emoções, desejos e manifestações de piedade. Por isso o Pai é um Deus de misericórdia. Ele se senta no trono da misericórdia, isto é, o propiciatório, que significa misericórdia. E também é o trono do julgamento. Porque sim, os pontos mais importantes da lei é a justiça, misericórdia e a fé. Temos que pôr justiça, mas a misericórdia vence sobre a justiça, por isso é que Deus se senta no trono da misericórdia e dentro da arca está a lei de Deus. Mas o trono está em cima da lei. E nós então temos que andar em fé, confiando em Deus, na misericórdia dele. É o Pai das misericórdias. E depois diz, e o Deus de toda a consolação. Esta palavra consolação é a palavra grega 3474 para eclésias, que é a palavra usada em João 14, versículo 26, acerca de Jesus Cristo, que é o Consolador. É aquele que nos ajuda. É aquele que vem ao lado para consolar. Por exemplo, quando uma pessoa está doente. Eu tive uma pessoa que estava muito doente, que ajudou, veio a casa, lavar coisas na casa, limpar, trazer comida e coisas assim. Veio para consolar. O Pai é um Deus de misericórdia e de toda a consolação. E é a mesma atitude que Jesus Cristo tem. Leia em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Está aqui a falar de Cristo, da consolação dele. Referindo-se a Cristo, um Deus que conforta. O Pai é um Deus que conforta e por isso também é Jesus Cristo, seu Filho. E continuando então agora aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em nossa tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por isso, quando passamos por uma provação, por uma dificuldade, Deus está lá presente para nos consolar. Esta tribulação, palavra grega 2347, é uma pressão esmagadora. Quando estamos debaixo de grande pressão esmagadora. Quando alguém tenta esmigalhar você, enfraquecer, debilitar você, Deus está aí para nos consolar. Não diz necessariamente que vai remover toda a tribulação. Diz, é o Pai de misericórdia. Diz assim que nos consola em nossa tribulação. Por exemplo, em Lucas 14 também diz que temos que contar a despesa, contar o custo e carregar a nossa cruz. Não está a dizer que vai tirar a cruz, mas está a dizer que nos vai consolar e ajudar a carregar a cruz. E por isso, o consolo de Deus, lembra-se como diz aqui, diz assim, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação. O consolo de Deus não é um fim por si próprio. Olha, Deus nos consola então. Para aí, não. É para nós, em retorno, podermos aprender a consolar as outras pessoas. Então nós nos tornamos consoladores. E por isso vemos aqui, que eu estava a dizer, que é
a natureza de Deus. A natureza de Deus. Um Deus de misericórdias e um Deus de consolação. E por isso, quando uma pessoa tem problemas, e se você não pode ajudar, ore por essa pessoa ter encorajamento. Que Deus envie alguém para consolar e ajudar essa pessoa. Pronto, irmãos, então esta é a conclusão do meu estudo desta semana. Do próximo estudo, vamos então continuar com 2 Coríntios, a partir do versículo 5 do capítulo 1.